Tem um vídeo perfeito que resume o que há de errado com a sociedade ocidental. Ok, agora eu realmente acredito que todo país, cultura ou sociedade deve apresentar sua própria visão dos acontecimentos. Ela deve ter controle sobre sua própria narrativa. Você deve explicar sua história e sua trajetória ao longo dos séculos a partir da sua própria perspectiva. Como o Ocidente é uma sociedade livre, nunca seremos tão dogmáticos com nossa história quanto algumas culturas. Portanto, a academia deve ser livre para desafiar as visões predominantes e publicar quantos livros quiser, mas deve sempre estar aberta ao escrutínio. No entanto, algo mudou nos últimos 20 anos, mais ou menos. E percebemos como a academia foi sequestrada por visões woke e esquerdistas. Tenho teorias de que há vários motivos por trás disso, como a influência do Catar e de outros estrangeiros, além de bilhões de dólares investidos em universidades americanas e britânicas. Eles têm papel nisso. Mas há também outras questões subjacentes. Talvez, quando as sociedades se tornam prósperas, elas tendem a ficar mais frágeis. Elas se liberalizam tanto que não se importam realmente com o que está acontecendo com sua identidade nacional, a menos que ela seja desafiada a ponto de enfrentar a extinção, como agora, mas não há 20 anos. É por isso que a maioria das pessoas brancas virou o rosto quando as pessoas estavam sendo manipuladas e levadas a se sentirem culpadas para pedir desculpas pelos crimes de seus ancestrais, como o colonialismo, por exemplo. As pessoas viraram o rosto, ninguém protestou. Esses lunáticos esquerdistas woke estavam derrubando estátuas de heróis do passado que eram produtos de sua época. Mas a maioria das pessoas não reagiu a isso. Mas agora, as pessoas estão reagindo, o que é perfeitamente normal. Então eu tenho uma solução para isso. Você nunca deve fazer de tudo por outras culturas. Sempre escreva sua própria história. Então, se você é britânico, deve sempre apresentar a sua própria história, incluindo o colonialismo, a partir da sua própria perspectiva. Sem mais delongas, você vai entender o que digo. Então, sem mais delongas, deixe-me compartilhar este trecho de vídeo com você, onde uma mulher woke e o apresentador estão tentando fazer o conselheiro do Reform se sentir culpado e envergonhado. Certo, vamos assistir. Vamos falar sobre algo que você fez enquanto era líder do conselho. Sua primeira decisão, se não me engano, foi retirar uma bandeira do orgulho LGBT, e você disse que a partir de agora só usaria bandeiras britânicas. Você teve apoio para isso? Que pergunta estúpida. Você teve apoio pra isso? O Reform é muito claro. Tipo, eu não conheço esse cara, mas sabemos do que se trata o Reform. Sabemos quais são os argumentos deles. Eles simplesmente venceram. Esse conselheiro venceu em seu conselho, então tem um mandato novo. É como? Você pode criticar o Trump pelo que quiser, mas o Trump entrou na última eleição com a promessa de que haveria deportação em massa. Então, se Nigel Farage assumir o poder e você vir deportações em massa, perguntar se ele tinha apoio para isso será a coisa mais idiota. É claro que tem. Isso é o Reform. Se ele fosse conselheiro do Partido Trabalhista, você poderia perguntar: Ei, o que está fazendo? O Partido Trabalhista é só sobre bandeiras LGBTQ, apaziguamento, puxar o saco dos outros, implementar DEI, insistir em DEI e toda essa porcaria. Não, ele é conselheiro do Reform. Que pergunta idiota. Fica ainda pior. Espere até aquela mulher woke. Aguarde uma mulher branca liberal e woke participar da conversa. Sim, tivemos apoio para isso. E foi isso que aconteceu como resultado disso. Sim, houve algumas pessoas que não gostaram desse fato, mas é bem simples. As únicas bandeiras que deveriam ser hasteadas, você sabe, em prédios públicos e prédios do Estado são a bandeira do Condado, a bandeira de São Jorge e a bandeira da União. Mas e quanto a demonstrar apoio? Por exemplo, você sabe, quando a França sofreu um ataque terrorista, colocamos a bandeira francesa, sim, sobre o estádio de Wembley. Eu não tenho problema com essas coisas. Você demonstrar solidariedade com essas situações. Quando de vez em quando apoiar uma causa pode ser justificado. A França sofreu um ataque terrorista. Vamos colocar a bandeira da França. Houve um ataque a um clube gay só porque eles são gays. Tudo bem, eu realmente não vejo problema. Coloque a bandeira do orgulho gay, mas só por um dia. Não todo dia. Já estamos vendo isso há quanto tempo? Já faz uns 10 anos, não é? E os gays receberam direitos iguais, direito ao casamento, quase uma década atrás, mais de uma década atrás. Então, o que é isso? Então, não, eu sempre disse, não sei se isso é um fenômeno observado na ciência política ou na sociologia. As sociedades nunca permanecem estáticas. Elas ou evoluem ou involuem. Quando você abre mão de algo, seja lá o que for, mesmo em nome do progresso, e às vezes o progresso é bom, certo? Abolir a escravidão é bom, dar direitos iguais também, embora hoje alguns questionem isso por outros motivos. Certo, vamos deixar esse assunto de lado.
Mas não parou por aí, parou? Veja até onde chegamos. Do movimento dos direitos civis até hoje, onde pessoas brancas são discriminadas institucionalmente. Pessoas brancas são as mais discriminadas no Ocidente. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Após a morte de Henry Nowak, isso ficou claro. Alguns policiais da polícia de Southampton já vieram a público e começaram a dizer que foram inundados com essas queixas baseadas em raça, política de identidade, complexo de vítima, que foram programados para agir de determinada maneira. E venho dizendo isso desde 2024, desde que aquele jovem policial alemão morreu ao atender uma ocorrência que foi denunciada por alguém que queimava o Alcorão. Assim que ele chegou, foi atrás de quem queimava o Alcorão, não do afegão com a faca que atacava todos, inclusive esse homem. Por isso o afegão. Então, mas o policial, esse jovem policial alemão, ele chegou, mas por causa dos módulos de treinamento woke que ele tinha aprendido, parecido com esses policiais no caso de Henry Nowak, ele chegou. Adivinha de quem ele foi atrás? Ele não perseguiu o afegão com a faca, mas sim o homem branco que queimava o Alcorão. Infelizmente, ele pagou caro, pois quando o afegão se levantou, o esfaqueou no pescoço e ele morreu 2 dias depois. Então, desde então eu venho dizendo, aquele cara estava definitivamente infectado com a ideologia woke e pagou o preço máximo. Isso é perigoso. Foi isso que ocorreu com Henry Nowak. Portanto, brancos são os mais discriminados no Ocidente. Começou com direitos iguais para todos e fim do racismo, no que era bom, mas não parou aí. A sociedade está sempre evoluindo ou regredindo. E eu diria que desde então, a sociedade ocidental vem regredindo. E esse é um desses episódios. Sim, é uma coisa boa reconhecer os homossexuais. Se alguém quer fazer algo, seja lá o que for, na privacidade da sua casa, isso não é da conta de ninguém. Não cabe ao Estado se meter nisso. É só isso. Mas aí, de novo, entramos nessa coisa toda da máfia do alfabeto, máfia do alfabeto. Agora, não parou por aí. Eles são assim. Amanhã eu posso levantar e dizer que sou uma mulher e posso exigir entrar no banheiro feminino, nos banheiros ou nos vestiários. É esse o nível de absurdo. Então, não, existe um meio termo, existe um ponto de equilíbrio. Essa não é uma posição extremista. Reforme não é de direita nem de extrema direita. Na verdade, acho que a abordagem deles é bem esquerdista. Incidentes acontecem na hora, não tenho problema com isso. No fim, não era só sobre uma bandeira ou tecido, era mais sobre para onde o poder é delegado e quem está no comando disso. E isso já foi resolvido agora. E isso foi há 1 ano. Mas olha, se incidentes acontecerem, nós vamos analisar isso caso a caso. Marina, o que você acha dessa decisão? Por quê? Então eu só acho estranho. Essa é a mulher woke de quem eu estava falando. Acho que estamos em situações extremas depois disso. Que você chegou a essa posição. Você pode fazer tanto bem para o seu povo. E é nisso que você escolheu focar. Não, fizemos bem mais. Isso é só um detalhe. Mas por quê? Por exemplo, a bandeira LGBT, a bandeira do arco-íris, por que isso te ofende tanto? Isso não ofende ninguém. Não nos ofende. Tenho certeza de que ele realmente não tem problema com gays. Pauline Hanson, One Nation, se tornou o partido político mais popular da Austrália. Um dos seus deputados é abertamente gay, e o parceiro dele é um indonésio ex-muçulmano. Provavelmente ex-muçulmano, estou presumindo. Mas eles estão sendo acusados de que esse partido político está sendo acusado de ser de extrema-direita? Eu acho que nem mesmo a extrema-direita odeia homossexuais. Ou eles só têm certos problemas com a última parte, a parte transgênero, onde eles dizem, e eu também tenho um problema com isso. Isso me faz ser de extrema-direita ou racista? Bom, eu não sei. Eu não me importo. Então não, a gente não odeia isso. Nós temos opiniões diferentes sobre como essas coisas devem ser politizadas e até que ponto a política de identidade deve ser enfiada goela abaixo. Bem, você tem que remover isso. Vamos ser corretos. Não era a bandeira do orgulho, mas a bandeira do orgulho progressista. De qualquer forma, ela não tinha autorização para ser instalada no prédio. Esse foi o primeiro problema. Muitos não sabem, mas não havia autorização para a instalação. Você usa isso um pouco como desculpa. Não, não é só isso. Mas o principal problema era que, em um prédio do governo, queremos representar as 630 mil pessoas que estão em Warwickshire. Todos podem ser representados por essas 3 bandeiras, a de São Jorge, a Union Jack e a do Condado. Isso parece falso por causa do seu histórico. Você quer cancelar o mês da história negra. Qual o problema? É sobre isso que queria falar. Vou dar minha resposta longa. Acredito que isso deveria ser apoiado pelo Conselho e contribuintes locais.
Devemos apoiar a história independentemente de qual seja. Sim. Você deveria apoiar a história sempre. Espere, nem todos têm meses específicos de história. Então, o que você está dizendo é que você quer basicamente escolher as partes da história que são ensinadas, que dizem que a Grã-Bretanha é ótima, que o Império é ótimo, e na verdade não ensinar as partes da história que você não gosta. O mês da história negra e comunidades que talvez não sejam centrais para você, como o orgulho gay, entre outras. Descarta. Só fala sobre o que é interessante para você. Não, De jeito nenhum. Não sei o que ele disse ou como respondeu, mas tenho uma resposta. Por isso afirmei no início que nenhum país deve se desculpar por impor sua narrativa e história. Se você é britânico, deve explicar toda a história da Grã-Bretanha a partir de uma perspectiva britânica. Até mesmo o colonialismo, certo? O colonialismo pode ser justificado dentro do contexto dos séculos 17 e 18. Todo o império, até aquele momento, havia conquistado, havia propagado seu modo de vida, seu sistema de valores, conquistando outras terras. Nenhum outro país ou cultura analisa sua história como esses brancos. E, de novo, não são os brancos. Algo mudou, como eu disse. Você não aprende sobre o mês da história branca na África de qualquer forma. Você não aprende sobre o mês da história branca na Índia ou no Paquistão. Eu cresci no Paquistão e, em estudos do Paquistão, era muito anticolonial, por razões compreensíveis. Eles têm a própria história, estão moldando a própria sociedade. É por isso que estão escrevendo a própria história. E às vezes, tanto que eu tive que aprender muita coisa pela perspectiva britânica. Por exemplo, toda a conquista da Índia foi, na verdade, acidental. Houve um evento chamado Cisne Negro, onde alguns funcionários da Companhia das Índias Orientais, cerca de uma dúzia deles, foram queimados vivos ou algo assim. E então isso deu à coroa um motivo para intervir e buscar justiça. E quando eles estavam buscando justiça, isso acabou se expandindo. A narrativa que eles nos ensinam no Paquistão, ou eu suponho que na Índia seja muito parecida, mas não leve isso ao pé da letra, é que os britânicos vieram para a Índia com a desculpa do comércio. E então eles espalharam seus tentáculos e conquistaram todo o país. Eles afirmam que os britânicos chegaram sorrateiramente. Assim, você pode ampliar a visão, ignorar detalhes como o incidente do Cisne Negro e adaptar sua narrativa. Acho compreensível, pois por que países como o Paquistão ou Índia celebrariam o colonialismo? Nunca vi eles agradecendo aos britânicos por construírem linhas de trem, criarem hospitais e universidades. Novamente, tudo bem. Da mesma forma, os britânicos devem ser livres para escrever sua própria história a partir da sua própria perspectiva. Só isso. Não é preciso ser 100% preciso sempre, mas há nuances. Toda vez que eu aprendo algo, eu vejo parcialidade, até mesmo de historiadores aparentemente muito qualificados e imparciais. Mesmo eles omitem algumas narrativas, pois todos têm certa tendência em sua compreensão. Então, o meu ponto é, se você vai escrever, se os americanos vão escrever sua história, eles devem escrever sua história sem pedir desculpas. Eles não precisam contar a história do Congo ou da África Ocidental da perspectiva deles. Quando fazem isso, veja o resultado final. Você fica sem nada. Você cria uma geração inteira que pede desculpas pela sua própria herança. Nenhuma outra cultura faz isso. Deixe-me te dar outro exemplo. A América, por ser uma democracia liberal ocidental livre, tem um meio acadêmico livre, o que, e obviamente há outros motivos também para eles se tornarem woke. Eles envergonham seu país ou sua história por causa do tráfico transatlântico de escravos. Justo. Novamente, não vou justificar isso. Sou um homem do século XXI, então não posso justificar a escravidão. Mas adivinha só, ninguém, nem mesmo os negros americanos, sim, afro-americanos e africanos, nem eles dizem nada sobre o tráfico árabe de escravos. Por quê? Então, o tráfico de escravos árabe, o tráfico de escravos transariano, ou o tráfico de escravos do Oceano Índico, o tráfico de escravos da África Oriental, focando na África Oriental e em Zanzibar, tudo isso. Isso durou quase 1000 anos. Continuou até 1961, pessoal. 1961 na Arábia Saudita e 2001 na Mauritânia. Alguns dizem que isso ainda ocorre. Ninguém sabe, nem os africanos comentam. Sabe por quê? Porque nos países muçulmanos, eles não foram afetados pelo vírus mental woke. Os professores deles não disseram, vamos deixar que escrevam nossa narrativa. Não afirmo que esse extremo seja certo para você. Precisamos de um meio acadêmico livre, que façam suas pesquisas, publiquem livros, etc. Mas devemos sempre resistir. Estou desafiando a ideia de que não precisamos simplesmente aceitar isso.
Se estiver na Austrália, me chame do que quiser, do que você quiser. Eu nem nasci na Austrália, mas nós, australianos ou a cultura dominante, vai escrever sua própria história. Vamos reconhecer alguns deslizes ao longo do caminho, certo? Mas a Austrália, quando os britânicos decidiram vir para a Austrália em 1777, eles invadiram as terras aborígenes e muitos aborígenes morreram, suas vidas foram destruídas e viradas de cabeça para baixo. Mas o resultado final foi esse belo país no deserto, certo? Não precisamos pedir desculpas por isso. Mas quando você olha para a academia, quando você olha para a esquerda, quero dizer, o objetivo final deles é causar caos e depois deportar cada um deles. E então vamos deixar a Austrália para povos aborígenes. Nem eles querem isso. O que você fará? Quem vai trabalhar nesses prédios? Quem vai morar nessas casas? Simplesmente tudo. Então é isso que acontece. Quero dizer, meu ponto é, isso é o que acontece quando você começa a pender para esse lado. Você precisa colocar um freio nisso. É preciso dar um basta e dizer, desculpe, vamos escrever nossa própria história. É isso. E pode não ser 100% preciso, mas as sociedades são complexas. As sociedades têm tantos elementos em jogo. Nós temos milhões de pessoas. Portanto, para manter um Estado-nação funcionando, porque esse é o nosso modelo atual, Estados-nação, para manter os Estados-nação crescendo, funcionando, atuando de forma ideal. Então, precisamos ter uma narrativa, e precisamos defender essa narrativa, e precisamos nos manter firmes nessa narrativa. É por isso que Jordan Peterson disse, você precisa de mitos, você precisa de histórias, você precisa de heróis. Mas olhe para a esquerda, veja o que eles fazem. Eles atacam sua história, suas histórias fundamentais. América e Austrália foram fundadas em terras roubadas. Apesar das dúvidas sobre sua fundação, vivem nesses países incríveis. Olhe, veja o que esses erros da história produziram de fato. Esses países da anglosfera são os países mais bem-sucedidos da história da humanidade. Bato na madeira. Bem, eu tenho uma mesa de vidro, mas é para continuar assim. Eles atacam nossa narrativa fundamental. Eles atacam nossos heróis, seja o Capitão Cook ou o Capitão Arthur Phillip, o primeiro governador de Sydney, Nova Gales do Sul, acho que depois, Colombo. Eles vão atrás dos nossos heróis. E então eles atacam a própria sociedade que se abriu. Quero dizer, se essas sociedades fossem tão ruins, elas não teriam permitido tanta liberdade aos seus adversários, aos seus oponentes, aos que querem desmantelá-las. Mas então não, por isso eu acho que este é um ótimo momento para estar vivo, eu diria. Isso é um renascimento. Eu estava ouvindo Nick Howe. É Nick Howe ou Nick Lowe? Sociólogo. Então, ele estava dizendo que as sociedades se reinventam a cada 70 anos, mais ou menos. E isso faz sentido. Tenho tentado entender por que as coisas estão assim. Vocês já ouviram aquela frase? Pessoas fortes criam grandes sociedades criam homens acomodados criam sociedades fracas, e então, sociedades frágeis. Vocês sabem, esse ciclo. Isso faz sentido, de certa forma. E aí sempre acontece algum tipo de grande conflito, seja uma guerra civil, uma guerra global ou algo assim. E isso é consistente se você olhar desde a época da Guerra Revolucionária Americana, passando pela Guerra Civil, até a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. E depois, sabe, a Revolução Social dos anos 70 e 80. E então isso criou uma sociedade muito fraca, que não conseguia se sustentar. As sociedades precisam de algo para funcionar como sociedades. Você precisa de algum tipo de cola que nos mantenha unidos. O multiculturalismo é apenas um aspecto disso. O multiculturalismo simplesmente não funciona. Tem que haver uma cultura dominante que precisa impor seu domínio pela força. É isso, pela força. Veja o que acontece. Enfim, espero ter feito sentido. Meu ponto principal é que a Grã-Bretanha não deveria se desculpar por sua história. Eles deveriam assumir isso e apresentar a história a partir da própria perspectiva deles. Os indianos não celebram o mês da história branca, nem descrevem o colonialismo britânico de forma positiva. Até as partes boas não são reconhecidas. E isso é perfeitamente normal, porque eles precisam construir a sua própria sociedade da qual possam se orgulhar. É assim que as sociedades funcionam.